Olá, Nuski, tudo bem? O tema desta aula é o fim do Bloco Socialista. Vamos à aula? Olha só, não se trata de um episódio isolado, as mudanças que ocorreram com o colapso da União Soviética. Problemas similares se generalizaram no leste europeu, tradicional aliado dos soviéticos. Em muitos países dessa região, o fim do socialismo real foi acompanhado por violentos conflitos. Esse foi o caso da antiga Iugoslávia, desmembrada por diversas guerras motivadas por razões étnicas. Já em outros países, como a Tchecoslováquia, o fim do regime socialista ocorreu de forma pacífica. Assim, em 1º de janeiro de 1993, surgiram, sem derramamento de sangue, dois novos países, República Tcheca e República Eslovaca. Contudo, a mudança política e econômica de maior repercussão histórica se daria na Alemanha Oriental. Esse fato culminou com a plena abertura das fronteiras entre as duas Alemanhas. Abriu-se caminho político para a reunificação alemã, que finalmente se concretizou em 3 de outubro de 1990. Hoje, passados mais de 20 anos dessas grandes mudanças, o capitalismo não resolveu todos os problemas do leste europeu. Apesar de inegáveis avanços, ainda existem muitas diferenças entre os antigos países socialistas e os países da Europa Ocidental. O desemprego e a falta de uma infraestrutura ainda são os principais problemas nesses países. O leste europeu. Todas as mudanças promovidas na União Soviética repercutiram nos países satélites. E o que aconteceu? As populações deixaram de temer a repressão policial e pediram mudanças radicais. Pouco a pouco, todos os regimes de partido único foram caindo, alguns por reformas, outros por revoltas. Na Alemanha Oriental, a população descontente derrubou o governo e o Muro de Berlim, principal símbolo da Guerra Fria. Como essa economia era muito frágil, foi rapidamente anexada pela poderosa economia capitalista da Alemanha Ocidental. Ao mesmo tempo, o Pacto de Varsóvia começou a ser desmontado e a OTAN iniciou sua expansão para o antigo bloco socialista. A reunificação das Alemanhas. Logo no princípio do processo de reunificação existiu o temor em certos círculos políticos de que a Alemanha reunificada pudesse gerar tensões em razão dos sonhos expansionistas militares ou mesmo polarizar totalmente a Europa com sua poderosa economia. A unificação inicialmente foi traumática, já que o governo alemão vendeu as indústrias orientais sucateadas, gerando uma enorme onda de desemprego nos primeiros anos. Para evitar que essa reunificação fosse uma catástrofe generalizada, o lado ocidental abriu linhas de financiamento e de crédito na ordem de trilhões. E para quê? Para modernizar o antigo lado socialista. Um exemplo desse processo foi a revitalização de Berlim, hoje um importante centro cultural europeu. Mesmo assim, o lado oriental ainda é mais pobre, é onde as transformações e adaptações ao capitalismo foram mais lentas. Iugoslávia, uma situação diferente. Entre as diversas tensões que abalaram o leste europeu, destacam-se os conflitos na Iugoslávia, situada na região dos Balcãs. Essa área sempre foi habitada por povos de diferentes religiões, do catolicismo romano no norte, praticado pelos eslovenos e croatas, do islamismo na região central, adotado por bósnios e kosovares albaneses, do cristianismo ortodoxo no leste, professado por sérvios. Depois da Segunda Guerra Mundial, a região organizou-se na forma de uma federação liderada por Josip Broz, mais conhecido como Tito. E o que havia feito Tito? Comandado a luta contra os invasores alemães. Essa federação reunia 6 repúblicas, vai contando aí: Sérvia, Macedônia, Bósnia-Herzegovina, Croácia, Eslovênia e Montenegro. E elas eram aglutinadas sob o nome de Iugoslávia, com o poder central exercido em regime de partido único, por meio do qual se esperava diluir as diferenças étnicas e religiosas. Durante o governo de Tito, a economia adotou um modelo híbrido, distante da União Soviética, com algumas propriedades particulares no campo e um sistema de autogestão nas fábricas.
E para dar contorno ainda mais peculiares a esse modelo, Tito aceitou a ajuda do Plano Marshall, o que deixou a Iugoslávia fora da esfera soviética, longe da União Soviética. Nesse período, os problemas econômicos permaneceram encobertos e os nacionalistas foram reprimidos. Com a morte de Tito no ano de 1980, a federação que ele construíra começou a ruir. Em 1988, assumiu o poder o sérvio Slobodan Milošević, com posições ultranacionalistas. Os sérvios desencadearam a política de repressão a outras nacionalidades, culminando com diversos conflitos. Em 1991, a Croácia e a Eslovênia declararam sua independência por meio de plebiscitos. Com isso, Milošević tentou reprimir esses movimentos de libertação, só que ele não conseguiu apoio popular suficiente. Em seguida, a Bósnia-Herzegovina também adotou essa resolução, mas cerca de 35% da sua população, que era de origem sérvia, negou-se a aceitar um governo muçulmano. A Sérvia não se envolveu oficialmente no conflito, mas apoiou os sérvios da Bósnia que iniciaram uma sangrenta limpeza étnica, tentando expulsar os muçulmanos de suas terras. O conflito somente foi contido com a intervenção internacional e posterior criação de uma federação multiétnica na Bósnia. Os europeus e os estadunidenses temiam que os sérvios iniciassem hostilidades contra outros povos da região, ampliando assim as tensões nos limites da União Europeia. E isso efetivamente aconteceu e a situação ficou cada vez mais grave com o início dos conflitos em Kosovo, província autônoma da Iugoslávia, habitada por albaneses da região muçulmana. Os sérvios iniciaram uma campanha de perseguição aos kosovares, que responderam com a luta armada liderada pelo Exército de Libertação do Kosovo, ELK. As tropas da ONU intervieram, mas foi preciso anteriormente que a aviação da OTAN atacasse a Sérvia para obrigá-la a pôr fim no genocídio das minorias. Os bombardeios desestabilizaram o governo sérvio, que acabou bombardeado por revoltas populares e manobras políticas da oposição. O líder Slobodan Milošević foi preso em 2002 e entregue ao Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda, acusado de gravíssimas violações dos direitos humanos, como ordenar e patrocinar massacres de bósnios, muçulmanos e kosovares durante o conflito. Em março de 2006, Milošević morreu na prisão de Haia em virtude de problemas de saúde. Ano 2008, província de Kosovo declarou independência, com muitas dificuldades de reconhecimento internacional. Os sérvios de Kosovo e o governo da Sérvia não reconheceram esse ato, acusando a União Europeia e os Estados Unidos de tentar desmembrar seu território e fortalecer a sua área de influência. Nesse caso, a Sérvia contou com o apoio da Rússia, que por sua vez temia uma expansão da presença dos Estados Unidos na região. Dessa forma, a Rússia barrou muitas tentativas de reconhecimento internacional de Kosovo. Desde 1999, a região vive uma relativa paz interna, mas tanto a Bósnia quanto o Kosovo, anteriormente atacados pelos sérvios, ainda necessitam de monitoramento e proteção internacional.